E se eu te disser que eu já te ensinei a fazer pão francês aqui no canal? Aí se você é das antigas aqui, você vai falar, Carol, não ensinou não. Eu não lembro de você ter ensinado. Então, com vocês, novamente, uma massa 3 receitas. Com essa massa aqui, eu vou ensinar vocês a fazer pizza, que isso eu já ensinei no canal. Vou ensinar um novo recheio, uma nova fermentação, focaccia e pão francês. Então, vamos lá! Fala sério, se tem uma coisa que eu fiz muito esse ano foi pão, sério. Eu sempre ficava adiando, eu queria muito aprender a mexer com pão. Sabe quando você já faz uma receitinha ou outra, mas bem basiquinha assim? Aí se você me segue no Instagram, você sabe que eu tô maluca do pão mesmo, né? Porque é quase todo dia postando pão lá. Agora se você não segue, por favor, dá um pulinho lá no meu Instagram, me segue lá, o meu arroba é o Carol Fonseca Oficial, tudo junto. Eu sempre bato um papinho lá de vez em quando, assim, posto o meu dia a dia, minhas coisinhas, às vezes algumas receitinhas, então corre e me segue lá no Instagram. E esse ano veio a calhar, sabe? Meio que eu aproveitei a situação e consegui me dedicar bastante a isso. Então, além de cursos que eu fiz um curso da Aline Galli de panetone maravilhoso, que receitas de curso eu não vou passar aqui pra vocês, tá? E agora também tô fazendo um de fermentação natural, gente. Tenho que mostrar meu livro. Ai, tô tão feliz. Essa receita de pão, de pizza, é uma receita que eu já fazia pizza e quando eu vi que dava para fazer outras receitas com a mesma base, eu fiquei muito feliz. O processo de fermentação eu modifiquei bastante, porque eu aprendi num vídeo do Renê, do Pão da Casa, uma longa fermentação, onde ele vai ficar fermentando em geladeira. E isso vai te garantir muito mais sabor nessa massa. Mas vamos logo, né? Já tô falando demais. E essa massa é muito facinha de fazer. Pão, é impressionante como você não depende de muitos ingredientes para ter um pão maravilhoso na sua casa. Então, a receita basicamente é farinha, água e fermento. Vamos lá para a receita? Então vamos lá. A gente vai precisar de mais ou menos 4 xícaras de farinha de trigo. Por que eu falo mais ou menos? Porque, gente, a farinha ela varia bastante de um tipo de farinha para outro, tá? Eu já usei farinhas que precisei de 3 xícaras e meia, já usei farinhas que precisei de 4 xícaras e meia na receita, então você vai dosar. A xícara é aquela xícara medidora, tá? De 240 ml. Então vamos lá, 4 xícaras de farinha de trigo, o açúcar, o sal e também azeite. Aqui eu estou utilizando azeite, mas você pode usar o tipo de gordura que você preferir. Você pode usar banha, você pode usar margarina, manteiga, o que você quiser, tá? Eu estou usando o azeite porque, como eu falei, eu vou gravar 3 receitas com essa mesma massa, então eu não quis modificar em nada ela. Então aí você vai colocar também o seu fermento. Aqui vai meio pacotinho daquele fermento, sabe? Biológico. Sabe qual que é o fermento biológico, né? É aquele que é próprio para pães, tá? Então, esse fermento biológico você vai utilizar meio pacotinho, que vai dar ali 5 gramas de fermento. Aí você vai misturar tudo muito bem e vai começar o processo de sova. Da sova é muito importante, porque o seu pão precisa desenvolver o glúten para te dar um bom pão. Então você vai sovar bastante, tá? Mais ou menos uns 10 minutinhos. Nem sempre essa massa atinge o ponto de véu, que é quando você estica bastante ela e ela não rasga. Mas tudo bem, você sovando ele por esses 10 minutos, você vai notar que a sua massa vai ficar bem diferente. Agora que você já sovou, eu gosto de fazer o quê? Dar uma lambuzadinha, igual eu fiz na pizza, sabe? Dá uma lambuzadinha no azeite assim, cobre com plástico filme e com um pano, e aí você vai levar para fermentar. E quanto tempo ele vai fermentar? 12 horas dentro da geladeira. É bastante tempo. Então, se você quer um pão para comer no café da manhã, eu aconselho você começar esse processo todo assim umas 6 horas da tarde, que aí você só vai comer no dia seguinte.
Ou você vai querer fazer para de noite, então você começa, você entendeu? Você vai começar umas 6 da manhã, que aí lá para as 9 da noite, 8 da noite, o seu pão já vai estar pronto. Então, deixou fermentando por 12 horas, você vai notar o quê? Carol, era pra estar de noite, você começou a gravar de dia. Não, eu gravei em 2 dias essa receita, tá? Então, essa massa aí que você tá olhando aí é a massa que eu utilizei para fazer a massa da pizza, tá? Então, depois dessas 12 horas de fermentação, a gente vai pegar o pão e vai modelar. E para modelar, o que a gente faz? Separa em porçõezinhas. Se você quiser, você pode até fazer um pãozão único, tá? Aí tudo bem, aí você vai cortando, vai servindo as fatias. Mas para o pão francês tradicional, a gente vai porcionar esses pães. Eu estou utilizando mais ou menos 100 gramas para cada pão. Aí você vai abrir no rolo de macarrão, fazer dobras sobre ele. Depois que fez todas as dobras nos seus pãezinhos, no sentido contrário da massa, você vai enrolar, dando umas puxadinhas para ele ficar bem esticadinho. Aí você vai colocar numa forma untada e deixar ele crescer até mais ou menos dobrar de volume. Agora que o nosso pão já dobrou de volume, tá na hora de levar para assar. Aqui no meu forno, eu coloco ele para assar a 250 graus, tá? Aí você vai ver o máximo da temperatura que você conseguir aí no seu forno. E o que acontece? O pão francês, ele precisa de uns esqueminhas assim, sabe? Esqueminha número 1. A gente não tem um forno industrial aqui em casa, é um forno caseirinho. Então o que eu faço? Primeiro a gente vai fazer o nosso cortezinho com a lâmina, tá? Feito isso, você vai borrifar água por todo o seu pão e leva para assar nessa temperatura aí máxima do seu forno. Eu coloco aqui 250 graus, por quê? Porque eu tenho um forno também que ele grelha a parte de cima e a temperatura dele máxima é de 250, então para não dar um choque no pão, eu mantenho a temperatura 250 graus. Depois que eu vejo que ele já assou por mais ou menos assim uns 5 minutinhos, eu tiro ele do meu forno a gás e coloco no meu elétrico, que ele grelha por cima e ele vai assar mais uns 10 minutinhos no máximo, até ele dar uma douradinha por cima. Se você não tiver esse forno que grelha em cima, não tem problema, gente. Não vai impedir em nada de dar certo o seu pãozinho. O que pode acontecer é ele ficar um pouco mais clarinho. E agora, feito isso, já está pronto o nosso pão. Gente, esse pão fica muito gostoso. Você come assim, dá aquela alegria de saber que você que fez, sabe? E você saber que não tem tanta misturada coisa tipo, pra ativar o crescimento e tal. Não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você sabe quando tem vídeo novo, gente. Às vezes eu não posto numa semana, não posto na outra, mas se seu sininho tá ativado, você vai ser notificado quando eu postar uma receitinha nova. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Então é isso, gente. Essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Na próxima receitinha eu vou ensinar uma focaccia. Então é isso. Um beijo. Tchau.